Minhas senhoras e meus senhores, Adriano Galisteu. Adriano, muito obrigado por estar connosco. Imagina, é um prazer. Esta noite. Em primeiro lugar, eu li o livro. Gostou? Quase todo. Gostou? Gostei muito. Não, tá bom. É um livro, se me é permitido uma opinião pessoal, é um livro muito bonito. E a razão pela qual eu digo que é um livro muito bonito, porque ao contrário do que as pessoas possam estar à espera, um livro com este título é um livro que não é especulativo e que nos dá a imagem humana daquilo que para nós foi sempre um mito e muito, muito distante. De alguma forma, todos nós imaginámos como é que seria o Ayrton Senna. E este livro, fazendo referência a episódios extremamente vulgares do dia-a-dia, dá-nos uma dimensão também muito humana do Ayrton. Além disso, eu acho que é um livro de amor. Pois é, na realidade foi o que eu sempre tentei fazer no começo, quando eu decidi escrever o livro. Primeiro, simplicidade. Segundo, verdade. Eu acho que isso é muito importante. É um livro absolutamente fácil de se ler. E principalmente porque a ideia era lançá-lo no Brasil apenas, e o brasileiro não tem como primordial a leitura. E depois eu tive a graça de Deus de conseguir publicá-lo no mundo inteiro, e principalmente aqui em Portugal. Uhum. Já está lançado em muitos países ou é agora o início do lançamento internacional? Não, a gente lançou na Austrália, em primeiro lugar, depois no Brasil, e eu dei o start da Europa aqui em Portugal, né, por vários motivos. Primeiro porque era o país onde o Ayrton morou, um bocado de tempos, eu morei aqui, eu escrevi o livro em Sintra, demorei 6 meses, mais ou menos, para escrever o livro, em Sintra. E depois, porque era um país onde o Ayrton sempre me dizia o seguinte: se não fosse o Brasil, com certeza eu moraria em Portugal. Ele tinha muitos amigos em Portugal, de resto. Com certeza. Tinha Você conhece alguns, por acaso? Conheço alguns. Tinha fundamentalmente muitos admiradores e pessoas que gostavam muito dele. Mas que tinham, de facto, essa ideia, muitas vezes, até um pouco devido à imprensa, de que o Ayrton era uma pessoa, primeiro, muito distante, muito fechada e, de alguma forma, com mau feitio. E o livro diz exatamente o contrário, parecia um menino grande, não é? Eu procurei mostrar muito mais o lado do Beco, que é o apelido de infância do Ayrton, e deixei o Ayrton Senna da Silva, o tricampeão mundial, para as outras pessoas escreverem. Afinal, eu mesma tive a oportunidade de ler pelo menos 6 livros a respeito do Ayrton, e esse livro é muito diferente, porque eu procurei mostrar o lado humano, o lado sentimento, que às vezes era confundido com arrogância, mas não passava de timidez. E desses, como todos os arianos, aliás, ele era Áries. Eu também sou Áries. Aliás, desses 6 livros que você diz que leu, pelo menos 6, algum deles é verdadeiro? Não? Eu acho que o Ayrton Senna do Brasil não é ideologia, não é porque o Francisco Santos, que está presente, que é o dono da Talento, que publicou o meu livro aqui, mas é o livro mais completo em relação à Fórmula 1, em relação a pneus, detalhes, que eu acho que tem que ser muito detalhista, porque afinal de contas a vida do Ayrton nas pistas, todo mundo sabia, então tem que ter detalhes excelentes para o livro ser muito bom, e o livro do Francisco realmente é o livro mais completo que tem. No depoimento do jornalista Nirlando Beirão, aliás, o livro depois tem um pós-fácio do Emerson Fittipaldi, também um grande nome do automobilismo mundial, sendo brasileiro de nacionalidade, tem um depoimento em que ele revela que você, ao elaborar o livro, não quis falar com ninguém, portanto, porque normalmente quando se faz um livro com estas características, tem-se uma espécie de entrevistador do outro lado, uma pessoa que nos vá provocando, que nos vá trazendo à memória determinados... Mas eu falo demais. Não, mas você quis ficar só. Era uma questão técnica ou uma questão sentimental? Eu acho que passaram-se apenas 2 meses do acidente que eu decidi escrever, então os sentimentos estavam muito à flor da pele, não é que não estejam, mas o tempo cura qualquer coisa, só não cura a saudade. Então, estava tudo muito à flor da pele, tudo muito do meu lado, eu lembrava dos diálogos, eu lembrava do tom da voz, e eu queria passar isso com o maior sentimento e com a maior verdade do mundo, e foi o que eu consegui, por isso que eu procurei ficar sozinha com o Nirlando. Ele quase não me fez perguntas, foi um depoimento direto, eram 5 horas por dia de gravação, foram 4 meses de gravações direto, e ele quase um pouco me perguntou, porque estava tudo muito claro na minha cabeça e muito junto de mim o tempo todo. Então foi muito fácil e ao mesmo tempo muito complicado escrever o livro, mas o jeito de eu falar, e eu deixava o final para o final, deixei o final para o final, o livro não é cronológico, e isso sim se deu trabalho ao Nirlando Beirão, mas na realidade o depoimento é quase todo meu.
Adriano, lendo o livro, dá a impressão que você passou pelo menos por 3 estatutos. Primeiro, a loira misteriosa na vida do Ayrton, depois a namorada do Ayrton e depois, inclusive, a viúva do Ayrton. Bom, hoje em dia, como é que a consideram no Brasil, por exemplo? Como é que a imprensa, quando fala de você, fala? Eu acho que hoje eu consegui conquistar o meu espaço com muita luta, e é isso que eu venho fazendo em todos os países que eu vou lançando o livro, porque eu acho que a vida continua. E viúva do Ayrton, eu acho que é uma ideologia, de repente, da imprensa. A imprensa ajudou a fazer uma coisa dessa, porque eu nunca me considerei a viúva do Ayrton. A namorada sim, a amiga sim, a amante, a mulher, mas a viúva não. Por vários motivos. Primeiro, porque eu tenho 22 anos hoje e quando estava com ele, comecei a namorar ele com 19 anos, a gente não se casou no papel. E a imprensa ajudou a colaborar para milhões de coisas e foi difícil desmistificar um segredo e tirar isso fora da cabeça das pessoas. Mas eu venho conquistando meu espaço, eu tenho hoje o respeito das pessoas e é isso que eu busco. Então hoje a Adriane é considerada sem Ayrton, hoje ela é a Adriane Galisteu. E a Adriane Galisteu continua a passar pela Fórmula 1 ou não? Não, eu estou completamente fora do mundo da Fórmula 1. Claro que eu torço muito pelos meninos do Brasil, torço inclusive pelo Pedro Lamy, que independente de qualquer coisa é meu amigo. E eu acho que mais cedo ou mais tarde a gente vai ver ele de novo nas pistas, se Deus quiser. O Gerhard Berger, por exemplo, que é uma pessoa que eu gosto muito, mas eu realmente não me interesso mais pela Fórmula 1 a partir do momento que a minha fonte de alegria era o Ayrton. E eu nunca participei do mundo da Fórmula 1, a não ser para acompanhá-lo. Então ali não é meu lugar, não. E você já sabe o que é uma embreagem? já sei o que. Você sabe o que é 4Gs? 4Gs é GGG. Não. GGGG, não é? Eu sei muito mais do que uma embreagem, pode ter certeza. Eu consegui aprender muita coisa. É na velocidade máxima, não é? É o freio máximo. É o freio máximo, não é? É o freio máximo. Aliás, lendo também o seu depoimento e a propósito do acidente que matou o Ayrton, você reviu, e já vamos aos 4Gs, você reviu insistentemente, muitas vezes, pediu a gravação e continuou a ver e a ver. Porquê? Era porque não acreditava, achava que estava a ver um filme de ficção, era por masoquismo, era por, sei lá, por estar perto dele. O que é que leva uma pessoa, nas suas circunstâncias, que acaba de saber que o homem de quem gosta, o homem que ama o seu companheiro, morre ali em direto na televisão, o que é que leva a pedir a gravação para ver tantas vezes? Eu tinha algumas coisas na minha cabeça que eu queria entender, inconformidade, medo, pânico. Eu acho que não só eu, todo mundo queria entender, porque o que eu estava acostumada a ver era, de repente, depois de uma batida, ver ele bater a mão no cinto de segurança e levantar do carro. Por exemplo, ele teve uma capotagem no México, que foi horrível. Ele caiu na caixa de brita de ponta cabeça e saiu do carro como se nada fosse. Até a própria batida do Rubinho foi horrorosa e ele saiu do carro só com o nariz machucado. Então, eu esperava que isso acontecesse. Então, eu olhava 500 vezes para entender o porquê daquilo. Quem que foi? Foi erro humano? Foi limite da máquina? Antes de qualquer coisa, depois que eu vi 500 vezes, eu cheguei à conclusão, que eu conto no livro, de que o Ayrton com certeza morreu na pista e que aquilo tudo era um jogo de cena. Mas para eu chegar a essa conclusão absoluta, eu tinha que ver 500 vezes e acreditar naquilo. Afinal de contas, eu fui para lá para encontrar com ele e tive que voltar com o corpo. E isso é muito duro e se você não tenta, o pior que for, tirar os traumas logo de cara, de repente até hoje eu estaria com alguns problemas em relação a isso e graças a Deus eu não tenho. Qual é a versão oficial da causa da morte dele? Olha, a versão oficial, eu procuro nem me aprofundar muito nesse assunto, tá? Eu li há pouco tempo que já saiu um laudo oficial, que foi a barra de direção realmente que quebrou, que se partiu, que estava mal colocada. Mas eu acho que a gente não pode atribuir a culpa nem à máquina, nem à escuderia, nem a Bernie Ecclestone, nem a ninguém, porque foi uma fatalidade, uma brutalidade. Eu atribuo a culpa, sim, a considerações humanas, tá? Eu acho que não houve consideração com o ser humano. A partir do momento que o Ratzenberger quebrou o pescoço na pista, e não se fala isso em lugar nenhum, mas ele quebrou o pescoço na pista, é nítido, para quem olhar a batida dele sabe disso, e não foi dito que ele morreu na pista. Uma pessoa que quebra o pescoço também, que eu saiba, não tem condições de estar vivo. Então eu acho que a Fórmula 1 só vai voltar a ser realmente interessante para os telespectadores a partir do momento em que ela voltar a ser um esporte, não uma máquina de fazer dinheiro. Então eu acho que isso tem que ficar claro na cabeça das pessoas. Aliás, na noite entre sábado e domingo, entre a morte do Ratzenberger, que julgo que hoje é oficial que ele terá morrido na pista, e a realização do Grande Prémio, o Ayrton falou para você. Falou. E chorava. Eu ouvi chorar várias vezes. Ele era uma pessoa, apesar de toda a força e a fortaleza que ele era nas pistas, ele era muito frágil. E eu ouvi chorar, mas ele chorava um choro muito diferente, um choro franco, um choro de uma criança desesperada. E falou, eu não vou correr. Eu nunca tinha ouvido na vida, eu acho que ninguém ouviu, o Ayrton falar, eu não vou correr. Aí, por um momento, até falei para ele, o quê? Não vai ter corrida? Porque eu achei que a corrida fosse cancelada. Ele falou, não, vai ter corrida sim e eu não vou correr. Isso foi de tarde. À noite ele já me ligou mais calmo,
mas a voz dele era um fiapinho, assim, aí ele disse que, não, eu vou correr sim, eu vou ganhar a corrida, e mandou fazer uma bandeira da Áustria em homenagem ao Ratzenberger. Ele tinha certeza absoluta que a corrida ele iria ganhar. Uhum. Mas ele teve uma frase que a mim me impressionou muito, e que é a revelação de que, de facto, a Fórmula 1, conforme você diz e muito bem, deixou de ser um desporto, um esporte, como você diz. Desporto. Um desporto. Que é, ele diz uma frase, você não conhece eles, o show tem que continuar. O show tem que continuar. Eu acho que o Ayrton tinha a consciência disso e acho que todos os pilotos de Fórmula 1 em geral têm a consciência de que, infelizmente, o dinheiro fala mais alto e que a própria circunstância da história fala muito mais alto do que a vida humana. Então, por A mais B, eles provam de que o piloto realmente não aconteceu nada com ele na pista, ele foi vivo ao hospital. A mesma coisa com o Ayrton, que ele foi vivo ao hospital e que também é um grande absurdo. O que é que o Ayrton queria alcançar na Fórmula 1? Ele tinha alguns sonhos, sim. Ele tinha o Tetra, por exemplo, esse ano, o Penta, o ano que vem, com certeza, para igualar o Fangio, e encerrar a carreira dele na Ferrari, que era o maior sonho do Ayrton na Fórmula 1, poder um dia correr no vermelhinho. Ele sempre falava isso. No vermelhinho? No vermelhinho. Aliás, ele, onde quer que esteja, terá com certeza vibrado com a vitória do Berger. Do Berger. Ah, Berger com um extraordinário sentido de humor que eu não conhecia. Bom, de qualquer forma, a vida continua, você não lamenta nada do que se terá passado, das brigas que tiveram, que eu também sei que tiveram. Aliás, está no livro uma delas. Uma delas não, a única. Hein? A única de que você tomou conhecimento. Não, as outras então eu não sei, não foi comigo. Ele brigava com ele próprio já. Não pode ser. E a propósito do livro, porque é um pouco um desvio no tema principal do livro, você vai-me explicar que truque é esse de pôr, nós chamamos em Portugal adesivo, um esparadrapo atrás da orelha para não enjoar no avião. Na realidade é um esparadrapo especial dos Estados Unidos. Eu fui para lá, não é no avião não, é no barco, na realidade. É uma bolinha que você cola atrás da orelha. Eu também não conhecia, né? Sim. E cheguei lá e me explicaram, uma bolinha que você cola atrás da orelha, é impecável. E funcionou? Funcionou, não tem o menor problema. Você cola atrás da orelha, até esquece que está colado e fica tranquilo. Eu não sei o que é, se é psicológico ou não sei. E em caso de naufrágio ensina a nadar a bolinha? Aí eu já não sei, eu por acaso sei nadar. Mas eu não. Aí então é melhor colar várias bolinhas e colocar uma boia, aquela de braço. Quando entra na água incha o esparadrapo e fica boia, não é? Fica salvação, porque não acredito nisso. Bolinha contra o enjoo. É verdade, eu sou uma pessoa que eu tenho o estômago um tanto quanto fraco e eu realmente enjoo com muita facilidade em barco, principalmente. Sim. E eu colei isso, por acaso era um veleiro e não tinha vento. Imagina o que foi aquilo. Balançava e nada de acabar. Foi por isso que você não enjoou. Você só enjoa com vento. Não, com vento o barco anda, pelo menos. Sem vento é que você fica lá Você enjoa mareado. com o barco parado, é? Oh, pelo amor de Deus, muito. Bom, é uma das coisas que podem aprender neste livro, é a não enjoar no barco. Lições dadas por Adriano Galisteu com esparadrapo, bolinha americana, que quando cai na água incha e dá para boiar. São os americanos, né? Os americanos realmente são marqueteiros e não tem jeito. Tudo eles têm. Você pode procurar qualquer coisa que eles têm. O Ayrton acreditava nos signos, na astrologia? Não. Não. O Ayrton não era místico, não acreditava, ele só acreditava em Deus e tinha a sua fé, nada mais. Mas ele lia a Bíblia diariamente? Ele lia diariamente, eu não sei. Eu posso te dizer que eu ouvi ler a Bíblia algumas vezes e sempre antes das corridas. Porque colocaram um pouco do fanatismo e que ele era, e que ele viu, e que ele falava com Deus. Aquelas... Na realidade, eu não vi. Eu estive presente na vida dele 1 ano e meio. Em 1 ano e meio eu vi uma fé muito recatada. Jamais eu vi ele fazer da sua fé alguma coisa, alguma promoção, ou falar sobre ela. Até não gostava de falar religião, porque eu acho que religião realmente é muito complicado a gente falar. Mas havia a história, não sei se é verdadeira, se não, alguém me contou, eu terei lido alguns, de que ele teria dito que num grande prémio do Japão viu Deus. Ele alguma vez falou consigo? Por acaso foi uma das primeiras perguntas que eu fiz para ele. Ele falou, foi uma frase que eu me arrependi amargamente de um dia ter colocado a público, porque eu não sei o que eu vi. Eu não vi algo normal, eu vi alguma coisa fora do normal, porque eu nunca tinha visto alguma coisa parecida. Mas, de repente, pode não ter sido Deus, pode ter sido cansaço. Isso eu escutei da boca dele. E a sensação que eu tive foi plena e absoluta, mas eu já fui muito contrariado a respeito disso, e é muito complicado você colocar isso em público. Mas eu me arrependi muito de ter colocado, devia ter guardado só para mim e esperado uma outra oportunidade. Disse ele? Disse. Mas, entretanto, você revela no livro que havia um cerimonial, uma espécie de bênção da irmã. Aí era da irmã, a irmã ainda deve permanecer, não sei, mas aí eu já vi algumas vezes realmente ela fazer, antes da corrida ela colocava ele assim deitado e fazia uma espécie de prece, culto, não sei, eu não sei nem explicar o que era.